mercado e que a gente vai conseguir realizar esses estudos a partir de agora de agosto. E aí eu convidei o Dr. Felipe Pitella, que é médico da DIMEI e também assistente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, para falar um pouco sobre Fluordopa, que é um medicamento que agora a R2 Pharma estão disponibilizando para nós, né? Basicamente, inicialmente vai ser em São Paulo e cidades próximas, com previsão de, para 2027, expandir para outras cidades. Então, Felipe, obrigada. Dou a sua palavra agora. Pessoal, boa noite. Vou abrir a apresentação aqui. Todos me ouvem bem? Acho que sim, né? Estão me ouvindo bem? Felipe, eu tô escutando. Estão ouvindo? Então tá bom. Então vamos lá. A doutora Dilma me fez a solicitação de falar um pouquinho sobre o PET com FDOPA, né, com a fluordopa, em especial PET neurológico, né, PET cerebral, que a princípio deve ser o nosso foco maior, com o traçador sendo disponibilizado a partir de agosto, tá? Então eu vou falar um pouquinho daquela parte clínica básica. Muito dessa clínica está em comum com as nossas discussões em Trodat, né? Porque o público que a gente vai atender, em geral, vai ser o mesmo público, tá? Vou passar com vocês a parte técnica, então, tanto de protocolo, preparo antes e durante a aquisição do exame, processamento e interpretação, e ao final eu vou só passar rapidamente em outras potenciais indicações da FDOP, tudo bem? Tudo está baseado em guideline e em materiais técnicos fornecidos pela própria empresa radiofarmacêutica que vai fornecer o traçador, e material técnico também das empresas que fornecem o PET-CT, né? Então, hoje a gente tem diferentes equipamentos, né, no grupo, mas eu vou dar um enfoque na parte de processamento no que a gente tem disponível dentro da DIMEI, tá bom? Qualquer dúvida, que se quiserem ficar à vontade para interromper, se ficar confuso, fiquem à vontade. Rapidamente, sobre doença de Parkinson, que é o tema principal sempre, né, quando a gente fala em avaliação do sistema dopaminérgico. Quero lembrar que é uma doença neurodegenerativa, insidiosa, lentamente progressiva, que vai atingir uma população geralmente mais idosa, tá? Quando a gente faz as anamneses, é importante lembrar dos sintomas não motores e motores, que são sintomas cardinais da doença, e aqui eu deixei citado a possível síndrome clínica, né, de acinesia, bradicinesia, rigidez, tremor e instabilidade postural. Não necessariamente todos vão estar presentes, mas pelo menos 2 desses para a gente definir a síndrome, tá? Parkinsoniana. Em geral, boa resposta à levodopa. Isso vai ser uma informação importante para a gente, na clínica, diferenciar de outras condições parkinsonianas, como eu vou falar um pouquinho à frente, tá? Do ponto de vista fisiopatológico, lembrar que a pedra angular na doença de Parkinson é a perda de neurônios dopaminérgicos na parte compacta da substância negra e o acúmulo da alfa-sinucleína na forma de corpos de Levy, tá? A acurácia clínica de diagnóstico entre 80% a 90%. Essa tabelinha divide didaticamente algumas doenças que podem cursar com a síndrome de parkinsonismo, tá? Então, a principal delas, claro, a doença de Parkinson, então gerando parkinsonismo primário. Existem algumas condições que a gente estão secundariamente relacionadas, né, que podem levar a parkinsonismo, que são possíveis drogas, intoxicações exógenas, infecções, AVC, TCE,
hidrocefalia, neoplasia do sistema nervoso central e alguns distúrbios metabólicos podem levar também a um parkinsonismo. Existem as síndromes, as doenças parkinsonianas atípicas, que a gente vê muito em PET-FDG, né, por ser um método para diagnóstico, né, de diagnóstico diferencial, além das doenças degenerativas hereditárias, tá? Seguindo aqui, essa tabela destaca as atípicas, né? Então, duas taupatias, a paralisia supranuclear progressiva e a degeneração córtico-basal. É importante a gente começar a se acostumar com essas nomenclaturas, né? Então, esperamos que em breve a gente tenha também um PET com proteína tau. Então, essas duas aqui, no caso, a gente pode ter alteração, né? Temos as sinucleinopatias, aqui eu incluo a atrofia de múltiplos sistemas e as suas diferentes formas. Aqui acaba chegando mais, né, para avaliação do sistema dopaminérgico, acaba sendo a forma com parkinsonismo, né, que em geral a gente tem atrofia striato nigral, e a doença de corpos de Levy, também uma sinucleinopatia, em que eu tenho a presença, né, do corpus de Levy em regiões corticais e subcorticais, e aqui o ponto principal aqui, clínico, né, que em geral o Parkinson ele vai ser mais tardio, a demência costuma aparecer frequentemente de forma mais precoce, tá? Uma importante informação, como eu já comentei, as síndromes atípicas tendem a ter uma má resposta à levodopa, então essa é uma informação importante para o clínico, tá? E tem um outsider aqui, mas também é uma desordem do sistema extrapiramidal, uma desordem de movimento, que é o tremor essencial, é uma condição que frequentemente é encaminhado para diagnóstico diferencial, né, mediante a suspeita, e para diferenciar de Parkinson. A fisiopatologia é desconhecida e ele tem características geralmente um pouquinho diferentes do tremor do Parkinson, que ele tende a ser mais simétrico e com uma frequência um pouco maior. Mas isso nem sempre é muito fácil, do ponto de vista clínico, né, de fazer o diferencial, tá? Em neuroimagem, são vários os possíveis métodos. Claro, vou destacar aqui a ressonância, que costuma ser o método inicial para avaliação desses pacientes, não só hoje em dia, né, para excluir causas orgânicas, né, como AVC ou eventualmente uma lesão expansiva, mas também auxilia em diagnóstico diferencial em algumas condições, tá? Eu não vou entrar em detalhe nessa apresentação. E o PET e SPECT, claro, eu vou focar aqui no sistema dopaminérgico, que é o alvo nosso com o fluordopa. Essa tabelinha aqui resume o que a gente tem de marcadores disponíveis, né? Então, alguns dos principais mundo afora. No Brasil, vamos ter a partir de agosto a FDOPA. Tivemos por bastante tempo, né? Espera-se que seja retomado o centro de Trodat. Então, esses aqui são todos fármacos capazes de avaliar a pré-sinapse, tá? E marcadores pós-sinápticos a gente ainda não tem disponível no Brasil. Então, a fluordopa, ela, por extenso, né, é esse nome grandão aqui, ó, então L6-fluoro-3,4 de hidroxifenilalanina, que carinhosamente a gente vai chamar nessa apresentação de FDOPA, para facilitar, né? Essa aqui é a molécula, então vai ser produzida em ciclotron, né? Então, a gente tem a produção do flúor 18 a partir de água enriquecida com oxigênio 18, então é bombardeado hidrogênio, tem a formação do flúor 18, que é um emissor de pósitron, e para a gente acaba sendo principal pela questão da meia-vida, então isso permite que ele seja disponível em regiões que não precisam estar ao lado, né, do ciclotron, mas mais distantes, então facilita essa parte logística, e ele entra aqui nessa posição 1, tá? Desculpa, posição 6, a gente tem dois grupos de hidroxila, um terceiro e quarto grupo aqui,
Então, por isso o nome da F-dopa, né? E aqui o aminoácido na posição 1. Então, do ponto de vista bioquímico, ela vai ter uma cinética bem similar à L-dopa. Não sei se vocês vão lembrar agora da fisiologia, né? Mas a L-dopa, ela vai ser produzida no tecido neural, no neurônio pré-sináptico, né? A partir da tirosina, tá? E vai sofrer ação da tirosina hidroxilase para se transformar em L-dopa. Então, a gente vai pular essa etapa, tá? Então, quando a gente administra a F-dopa. Então, não é novo o radiofármaco, né? Ele foi introduzido já na década de 80, mas foi liberado e aprovado pelo FDA só em 2019 para uso médico em pessoas, né? Então, esse diagrama aqui mostra a cinética da F-dopa, tá? Isso aqui parece confuso, mas é importante entender, porque vai mostrar bem quais são nossos alvos aqui na avaliação com PET-CT, tá? Então, a gente tem aqui o diagrama do neurônio pré-sináptico, tá? Do sistema dopaminérgico, pós-sináptico, tá? Aqui a barreira hematoencefálica, circulação periférica, né? Então, para cá o tecido cerebral. Então, a F-dopa é administrada por via endovenosa, uma vez circulando no organismo. Ela pode sofrer ação periférica por duas enzimas, uma delas é a CONT, que é a catecol-metiltransferase, tá? Então ela vai ser metilada para se transformar na metilfluorodopa, que está nesse quadrante aqui, tá? Ou ainda de forma alternativa, ela pode sofrer uma descarboxilação pela dopa descarboxilase, tá? E vai virar fluordopamina. Tanto a F-dopa quanto o seu subproduto, eles podem ser depurados por via renal, ou eles vão atravessar de forma reversível a barreira hematocefálica através de alguns transportadores, e é importante guardar o nome desse transportador, que é o transportador de aminoácidos neutros de cadeia longa, que vão estar presentes também naqueles tumores que captam a F-dopa, tá? Então, já adiantando aqui o mecanismo de captação em tumores também, tá? E aqui, então a F-dopa, uma vez que atravessou a barreira hematoencefálica, mais uma vez, ou ela pode ser metilada, tá? Ou ela vai sofrer a descarboxilação, que eu estou enrolado para falar esse termo, e transformando na fluordopamina, tá? Essa fluordopamina, ela vai ser armazenada nas vesículas pré-sinápticas, através do transportador vesicular de monoaminas, e uma vez armazenada, ela pode ser liberada na fenda sináptica a partir da chegada do impulso elétrico, tá? E na fenda sináptica, ela pode ser recaptada pelos transportadores dopaminérgicos, que era o nosso alvo, né, contra o DAT, ou ainda sofrer a degradação, né, se transformando em dois átomos que estão aqui embaixo. Esses subprodutos, por difusão passiva, eles vão ser eliminados do cérebro, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui, a gente pode direcionar e construir, né, diferentes modelagens. Então, normalmente, o que a gente vai abordar mais é essa etapa aqui, em que eu tenho a chegada da F-dopa, a captação, então o tempo que ela leva para atravessar a barreira hematocefálica, e a partir disso até a sua produção e armazenamento, tá? Em vesículas pré-sinápticas. Então, é o que está nesse box aqui em vermelho, tá? Então, geralmente no PET, principalmente do ponto de vista de rotina, prática mesmo, clínica, é essa etapa que a gente vai focar mais. Então, é o tempo que dá um intervalo adequado, né, para a gente ver essa concentração e armazenamento, tá? Existe ainda Felipe, a imagem que eu interromper um avalio. pouquinho, Oi? eu acho que está travado o slide, não sei se é só para mim ou para outras pessoas, mas está no slide de paralisia, atrofia, tremor, demência e doença de Levy. Não, Não aí, passou? Eu vou para começar, mim não sei se tá. Obrigada, desculpa. Um diagrama, uma imagem do
Na sinapse. Apareceu agora? Sim, agora eu estou vendo. Obrigada. Então tá bom. Então, seguindo aqui, então, só para quem não conseguiu visualizar, né? Então, aqui a FDOPA chegando por via periférica, né? Entrou pela barreira hematocefálica e ela vai ser armazenada aqui no tecido neural, tá? Então, geralmente é isso aqui que a gente vai avaliar na rotina clínica, né? Existe uma modelagem que eu posso avaliar a depuração, que é o que está nesse quadro verde aqui, ou ainda eu posso avaliar aquele subproduto, né, que vai ser eliminado. Isso é particularmente interessante em eventuais estudos dinâmicos, em que eu preciso fazer uma correção do que está sendo depurado, né? Então, pode ser avaliado, inclusive, por via laboratorial, tá bom? Vou seguir aqui. Então, esse slide, eu sei que é básico, tá? Mas como é uma novidade, eu achei importante trazer. Então, a biodistribuição normal da FDOPA, ela acontece não só nos gânglios da base, né? Então, aqui no núcleo striado, mas também em vesículas e excreção renal, bexiga. Então, é o que vai ter maior captação da FDOPA e, portanto, a maior dosimetria é para a bexiga, tá? Para a parede da bexiga. Em grau moderado, a gente vai ter no núcleo estriado e no pâncreas, que a gente vê aqui. No pâncreas, essa captação ela é mais variável, tá bom? Às vezes não capta tanto da forma que está nessa imagem aqui à direita, e de forma mais discreta, em fígado, miocárdio, adrenais, cólon, é o que a gente vai ter como estudo normal, tá? O papel da FDOPA vai ser exatamente aquele que a gente discute no TRODAT, tá? Quando a gente fala em avaliação do sistema dopaminérgico. Então, ele vai ser indicado para avaliação, né, de perda neuronal dopaminérgica nigrostriatal em pacientes com síndromes parkinsonianas, em 4 pontos principais aqui. Então, em diagnóstico diferencial entre tremor essencial e as síndromes parkinsonianas neurodegenerativas, diferenciar Lewy de doença de Alzheimer, detecção precoce de síndrome parkinsoniana pré-sináptica e ainda sustentar o diagnóstico diferencial de déficit dopaminérgico pré-sináptico degenerativo de outras formas de parkinsonismo não degenerativas, tá bom? Alguém mais ansioso pode falar, eu já li que a FDOPA é utilizada também para segmento de paciente com doença de Parkinson. Ela pode ser sim, mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? Em guideline, é isso que consta. Entrando já em relação ao protocolo. Alguns cuidados prévios, essa aula aqui tinha intenção de atingir não só o corpo clínico, né, mas também a parte do pessoal de técnico e, de repente, agendamento também. Então, é importante, como a produção ela vai ser ainda, a princípio, limitada e é complexa, tá? E não será todo dia, pelo que adiantou a R2 Pharma, então é importante verificar sempre a disponibilidade com antecedência e seguir a nossa rotina normal, de checar pedido, ver se está tudo ok com o paciente, se ele é capaz de fazer o exame, se medicações que eventualmente toma, tá? Então isso é importante ter uma checagem prévia. Em termos de preparo, as drogas antiparkinsonianas, aqui eu citei as várias, né? Levodopa, Pralopa, que é levodopa com bezarazida, né? Agonistas dopaminérgicos, inibidores da MAO, inibidores da CONT, que muitas vezes estão em associação com essas outras drogas, a mantadina, que é para discinesia, anticolinérgico para tremor, e os neurolépticos não precisam ser suspensos, tá? Nenhuma dessas drogas precisa ser suspensa. A levodopa é sugerido que pelo menos 12 horas de suspensão para melhorar a qualidade da imagem. Não necessariamente muda o resultado, tá? Então, se é um paciente que não consegue de jeito nenhum ficar sem, eu consideraria a possibilidade de fazer mesmo assim. Mas, idealmente, 12 horas sem, tá? E acredito eu que esses pacientes que não conseguem ficar sem não serão encaminhados para exame, porque não faz muito sentido, né? Que já vai ter um diagnóstico bem estabelecido. Existem aquelas drogas que os guidelines chamam de recreativas, né? Elas interferem, deve ser observado. Tabagismo não interfere.
Jejum de 4 a 6 horas, inclusive pelo fornecedor da medicação. A dieta proteica eu coloquei aqui como uma observação, mas o paciente vai estar em jejum, né, então não vai ser um problema, mas se ele burlar meia hora antes aí com a dieta, é melhor que seja um pão de queijo do que um whey protein, né, por exemplo. Algumas medicações, aqui entrando um pouquinho no campo da oncologia, elas devem ser suspensas na avaliação de hipersensibilismo congênito, tá? Dias, tá? Em guidelines tem alguns que falam de 24 a 72 horas, mas isso não é o foco agora, mas é importante comentar, tá? No preparo é sugerido ainda hidratação, para reduzir a dose em bexiga, tá? E esse estímulo da hidratação, ele deve ocorrer também no pós-exame, então o paciente, idealmente, pelo menos por 12 horas, deve seguir com uma hidratação adequada. O uso prévio de carbidopa, ele está bem estabelecido, tá? O fabricante recomenda de 100 a 150 miligramas, em guideline sugere 150 ou uma dose por quilo, tá? Uma hora antes, no máximo 2 horas antes, mas idealmente uma hora antes do exame. Qual que é o problema? No Brasil, não tem a carbidopa de forma isolada, geralmente ela vem em associação, tá, com levodopa. Então, serviço que hoje está fazendo FDOP, que tem produção local, né, grandes hospitais, eles, pelo que me informaram, não estão sugerindo a carbidopa para esses pacientes, tá? Existe uma alternativa em guideline, que é o entacapone, que é um inibidor da CONT. A CONT, ela, não sei se vocês lembram lá do diagrama, ela também aumenta a degradação da F-dopa de forma periférica. Então, o inibidor, ele aumenta, tal como a carbidopa, aumenta a oferta de F-dopa para o tecido cerebral e reduz a excreção renal. Então, seria uma alternativa. Inibidor de CONT não é tão comum também encontrar de forma isolada e tende a ter um pouco mais de efeito colateral, tá? Então, isso é uma coisa a ser discutida entre cada serviço. Insuficiência renal e insuficiência hepática, a gente não tem muitos estudos, mas não há uma contraindicação clara e uma informação do fabricante que a segurança e eficácia do F-dopa não foram estabelecidos para pacientes pediátricos. Isso é uma informação que deve talvez vir em bula na F-dopa, embora a gente sabe que tem estudos também com crianças em outras condições, tá? Então, é uma coisa para ser avaliada também. Algumas especificações técnicas, a solução, ela é injetável, límpida e incolor, ou seja, se ela tiver algum turbidez ou for visível algum particulado, não pode administrar no paciente, tá? Então, isso tem que ser conferido quando chega no serviço. Atividade por dose de 5 mg, que é a atividade padrão de administração. Como eu falei, a eliminação principalmente urinária, meia vida baseada no FUR18, então 110 minutos, tá? Uma informação importante, a medicação tem 4 horas de estabilidade, depois da síntese. Então, se houver, por algum motivo, algum atraso, né, pegou trânsito, algum acidente na pista, tomar cuidado com essa questão. E isso vai limitar, num primeiro momento, o fornecimento para alguns serviços que estão fora do circuito ali de São Paulo, Campinas. Então, as clínicas mais distantes vão ter dificuldade nesse primeiro momento. O armazenamento, quando chegar na clínica, vai ser feito em temperatura ambiente mesmo, tá? Claro, numa proteção blindada. O procedimento em si ele é bastante simples, ele não é diferente do que a gente já está habituado, né? Então, é importante sempre ter um acesso adequado, não ter injetoma. Isso vai, obviamente, interferir na quantificação, inclusive na qualidade do exame. A injeção ela é realizada de uma forma lenta, junto com um volume total aí de até 10 ml,
e um flush de 10 ml de solução salina após a injeção. Então, não é nada muito diferente do que estamos acostumados. E medir a dose após também a injeção, para descontar, né, e inserir essa informação no sistema, tá? Esse protocolo aqui, eu obtive, além de um guideline, também um material técnico da Siemens. Então, acho que a princípio o PET-CT NADMEN, né, que vai realizar, são da empresa Siemens. Então, esse especificamente com o Biograph MCT, a reconstrução são esses dados, né, não vou ficar repetindo aqui. E a aquisição sugerida entre 70 a 90 minutos após a injeção, tá? Normalmente 90 minutos. E a aquisição estática entre 10 a 20 minutos. Tomografia de baixa dose para correção de atenuação. Em guideline, a gente também observa a possibilidade de aquisição dinâmica, tá? Isso quando há um interesse de quantificar a constante de influxo de F-DOPA, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. É um pouquinho complicado do ponto de vista de rotina, né, em serviços privados, porque o paciente teria que ficar no PET-CT pelo menos 90 minutos, e aqui é uma sugestão de protocolo, tá? Mas teria que ficar pelo menos 90 minutos para a gente estudar tanto a fase de captação, né, que durante 10 minutinhos aí após a injeção, quanto aquela fase de conversão e armazenamento, em que eu avalio o paciente por até mais 80 minutos. Então, eu vou ter uma sequência de imagens, tem que ser feita em list mode, e que é interessante, que permite até correção de movimento, eventualmente, tá? Porque é por causa do tempo do exame. E dados de reconstrução são muito parecidos aí com o que a gente vai ter em PET cerebral, tá bom? Formas de avaliar. Então, primeiro detalhe, claro, sempre vai ser a avaliação qualitativa, e tem uma reprodutibilidade muito boa, né, e uma concordância com avaliações semi-quantitativas importante. Então, o que a gente vai avaliar, tal como no Trodat, né, vai ser a forma estriatal, a extensão da captação, a simetria e a intensidade de captação. A gente vai ver que a relação entre putamen e caudado, ela é muito próxima de 1. Então, a captação vai ser bem homogênea, espera-se que seja de forma assimétrica, tá? O envelhecimento, ele não vai influenciar na interpretação, ele influencia menos, até menos do que no Trodat, tá bom? Então, não é uma preocupação a questão da faixa etária. E aqui eu coloquei, são 4 imagens de um mesmo paciente, com tempos de aquisição diferentes. Então, aqui com 5, 10, 15 e 20 minutos. Então, a partir de 10 minutos, a gente já tem uma qualidade de imagem mais adequada. Aqui é um equipamento Discovery, tá? Já é um equipamento, só que lançado aí já há mais de 10 anos, né? Então, mas ainda assim ficou uma imagem bem bonita, tá? A partir de 10 minutos de aquisição. A concentração, ela não é só no núcleo estriado, existem algumas estruturas extra-estriatais que podem concentrar, em geral num grau bem menor, né? E do ponto de vista prático, não é o que a gente vai avaliar, tá? Em pesquisa é interessante, pode ser interessante, inclusive como quantificação, avaliar essas outras estruturas, tá? Essa imagem aqui, ela do material institucional aqui da R2 Pharma, que foi fornecido, tá? Aqui é um estudo supostamente normal, tá? Então, eu tenho concentração no putamen. Pela melhor resolução, a gente vai conseguir diferenciar o que é putamen posterior de putamen anterior, tá? E esses aqui são estudos alterados, não informa qual a patologia do paciente, né? Mas possivelmente doença de Parkinson, né? Então, a gente vê aqui déficit no putamen posterior, déficit mais evidente nos 2 putamens, assimetria, né? Um déficit mais discreto aqui no caudal da direita, e aqui um déficit bilateral mais evidente, inclusive em caudado, tá bom? A questão da característica de déficit, ela vai seguir o que a gente vê no Trodat, tá? A gente tem, em termos de casuística,
e de embasamento de imagem mesmo, né? Uma quantidade menor, né, de padrões estabelecidos do que com o TRODAT. Mas até descrito em guideline, espera-se que sigam o mesmo padrão para outras condições, né? Em Parkinson, isso é melhor estabelecido, então a gente vai seguir aquele déficit de um padrão que começa com o putamen posterior, tá? Seguindo contralateral, geralmente ao lado do predomínio dos sintomas, seguindo para putamen ipsilateral, núcleo caudado e o corpo estriado difusamente, tá? Com uma correlação adequada, boa correlação com os sintomas motores, tá? Fazendo uma comparação aqui entre PET-FDOPA e o DAT-SPECT, né? Isso aqui não é uma imagem de TRODAT, tá? É uma imagem de... Desculpe, essa aqui é uma imagem de TRODAT, sim. Mas, enfim, uma avaliação de transportador dopaminérgico com SPECT, não é PET, né? E o PET-FDOPA. Então, é óbvio, né, a melhor resolução do FDOPA, eu defino melhor as estruturas, isso tende a me trazer uma menor variabilidade interobservador e até uma maior confiança para o médico que está laudando o exame, tá? Mas, embora seja um exame mais bonito, né, a gente não encontra na literatura uma evidência clara que é superior em termos de resultado em relação ao TRODAT, tá? Na verdade, existe até teoricamente, né, uma vantagem do ponto de vista fisiopatológico do TRODAT que tem a ver com o curso natural da doença. Então, quando a gente inicia a degeneração nigral, o organismo entende que está faltando dopamina na fenda sináptica. Então, eu reduzo a expressão do transportador dopaminérgico. Então, num momento muito inicial, pode ser que o TRODAT seja alterado e a FDOPA ainda não, tá? A FDOPA, por outro lado, o que eu entendo? Eu tenho que aumentar minha produção da dopamina, o armazenamento em vesícula. Então, a tendência, nesse primeiro instante inicial, é ter um aumento até de expressão, tá? E de produção de síntese. Então, em tese, aumentaria a captação da FDOPA, mas é um inicial que dificilmente a gente vai acabar pegando na prática, tá? Quando normal, espera-se que em um ano e meio, o exame vai passar a ser alterado, tá? Mas ao contrário do TRODAT, que o TRODAT a gente sabe que tem uma correlação com os sintomas motores, mas ele não é adequado para segmento. A FDOPA, por ter uma melhor correlação, porque o que estou vendo é síntese de dopamina, né? Isso tem uma correlação melhor com o grau da doença de Parkinson. Então, ela tem esse potencial para segmento e ajuda ainda o fato de ter uma resolução espacial melhor. Então, eu consigo definir de uma forma mais precisa, identificar uma diferença eventualmente mais discreta, tá bom? Aqui são outros exemplos, né? Então, imagem aqui de FDOPA e do TRODAT. Então, estão vendo como eu defino bem melhor na FDOPA em relação ao TRODAT, tá? Mas aqui eu não mudaria meu diagnóstico, tá? Mas é importante saber essa diferença. Mais uma imagem, ó, então é de FDOPA aqui em corregistro com ressonância, esse é um exame normal, e esse aqui é um paciente com doença de Parkinson, mostrando o déficit nos putames, e parece que já tem uma simetria aqui de caudado, tá? Aqui mais um exame, aqui o exame nosso padrão de normalidade, e esse aqui é um paciente com doença por corpus de Levy. Então, você já vê um déficit mais acentuado nos putâmenes, já tem no caudado também, tá? Padrão assimétrico aqui, difícil diferenciar de doença de Parkinson. E aqui tem uma sequência de imagens só para a gente exercitar, né? Então, aqui em doença de Parkinson, mais uma vez um déficit no putame posterior, degeneração córtico-basal, para mim é mais evidente aqui ainda o putame, mas já tem um déficit em caudado. Atrofia de múltiplos sistemas, na forma parkinsoniana, a tendência é ter um déficit maior em putamen também. Aqui na forma cerebelar, já um acometimento que, além de putamen,
bem evidente em caudado, então ela tende a ter um acometimento em caudado mais evidente, tá? E com uma relação diferente em relação a outra forma, tá? Paralisia supranuclear progressiva, um acometimento caudado, hipotâmen, seguindo um padrão um pouco diferente do que a gente vê em doença de Parkinson, né, com uma relação putame-caudado diferente, e doença por Cobb de Levy, que dificilmente a gente iria diferenciar, né, então, que tem um acometimento preferencial aqui pelo putame também, tá? Essa tabela resume achados tanto pré-sinápticos estriatais quanto FDG e outros eventuais marcadores, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes, mas na FDOPA, o que a gente espera é aquela sequência em doença de Parkinson. Em outras condições, é possível algumas, né, que tenham um padrão muito parecido, né, em geral vão ter muito parecido com doença de Parkinson, mas com uma tendência, às vezes, maior de simetria, ou com uma relação diferente putame encaldado, então cometimento maior encaldado, em outro momento, né, na história natural da doença. Então, isso vai valer muito mais para uma eventual discussão clínica, né, em que a gente pode aventar outras hipóteses, mas a gente não tem essa autorização para dar diagnóstico diferencial, assim, num laudo hoje de FDOPA. Acho que é muito temerário esse tipo de conduta. Outras condições de direção frontotemporal, lembrar que pode ter hipocaptação, tá? Também no estudo, né? Doença de Alzheimer, tremor essencial, parkinsonismo induzido por drogas, psicogênico e outras formas de parkinsonismo secundário, o FDOPA vai ser normal, tá? Em parkinsonismo vascular, ela pode ser normal ou reduzida no sítio de insulto vascular, de pequeno vaso. Então, mas aí é interessante sempre avaliar a tomografia e ver, inclusive, se tem alguma lesão isquêmico-hemorrágica que atinge essa via nigroestereatal, para a gente correlacionar, tá bom? Aqui são algumas imagens de marcadores pós-sinápticos que são importantes, é importante lembrar para residente, né, que esse sim permite diferenciar as doenças de Parkinson das doenças atípicas, tá? Mas a gente não tem disponível no momento no Brasil. Seguindo, a avaliação semi-quantitativa. Do ponto de vista semi-quantitativo, segue um racional até bem parecido com o TRODAT, né? Então, lembrar que o TRODAT a gente calculou hoje o potencial de ligação, existem outros índices que são menos usuais na rotina clínica. Na FDOPA, em guideline, cita a relação do estriado pelo occipital, que é a estrutura de referência, é uma razão da captação média dessas estruturas, tá? E a constante de influxo também como uma análise dinâmica, tá? Esses outros são citados em vários trabalhos, né? Com uma pequena variação, mas em geral vai seguir o mesmo racional. Tem artigo que vai usar como estudo de referência o cerebelo também, tá? Mas não é o mais comum. Aqui uma tabela mostrando alguns valores que a gente tem na literatura. Esse trabalho é um pouquinho mais antigo, mas é um trabalho que mostra valores que, inclusive, até batem com o que a gente vai ver aqui no nosso software. Constante de influxo, tá? Que tem diferentes formas de apresentação também, tanto valores, mapas como esse aqui, então paciente normal, paciente com doença de Parkinson. Idealmente, a constante de pelos metabólicos é um complexo, eu imagino isso ser uma forma, aliás, eu acho bastante mais realizado no ambiente de pesquisa, tá? E no equipamento da Siemens, o que a gente vai ter é o Distribution Volume Ratio, que ele segue a mesma ideia de comparar a VOI no estriado com uma VOI no occipital, a média, né, do que a gente encontra,
só que ele tem essa particularidade aqui, que ele pega a média dos 75% dos voxels mais intensos. Então, de certa forma, a gente pode aumentar um pouquinho o nosso valor de quantificação, tá bom? Eu vou mostrar como que foi criado isso dentro da Siemens, porque como é o que a gente vai utilizar, tá? E isso em softwares abertos, ele vai seguir mais ou menos essa mesma ideia, tá? Na literatura, a gente encontra em processamento, até pelo MIM, pela extração de dados, né? Embora o MIM não tenha, a princípio, uma aplicação específica, né, para FDOPA, mas MATLAB ou SPSS, né, que extraindo esses dados e tentando quantificar. Então, o que foi feito no FDOPA? Primeiro, uma construção de um template funcional da FDOPA. Então, através de uma média de 30 exames, não necessariamente normais, tá? Mas a ideia aqui é que ele tivesse uma variação grande de captação estriatal. Isso tudo é jogado no espaço do Emanai, que são mapas que são disponíveis, né, para a gente padronizar a posição, orientação e dimensão dos estudos. A partir disso, a gente cria um template intermediário e normaliza. Então, eu pego a captação no estriado, ou, na verdade, em todo o cérebro, e dividido pela estrutura de referência, né, porque são pacientes que têm características físicas diferentes, ou a administração da medicação ela pode ter sido variável, então tem que ser normalizado, tá? Depois disso, a gente cria as vozes padronizadas, então através desse atlas que eu cito aqui, as vozes elas são suavizadas e adaptadas ao formato da distribuição funcional que a gente criou, né, da FDOPA, e elas são um pouco ampliadas, porque a ideia é a gente não perder informação. Então, elas são um pouquinho maiores do que em alguns corpos estriados. Né? Tem que pegar toda a estrutura, tá? E chegando a esse volume final que eu coloco aqui. E aí, o putamen a gente subdivide em anterior e posterior, tá? E para o banco de dados da Siemens, eles utilizaram 53 indivíduos para chegar ao padrão de normalidade, que é o que a gente vai comparar. Tá? A atividade e o protocolo que eles instituíram é parecido com o que a gente vai fazer. Então, a atividade FDOPA é próximo de 5 mCi, a aquisição, por isso, os 90 minutos, tá? Então, de 90 minutos a 120 minutos, então é interessante a gente adquirir com 90 minutos de injeção, e o protocolo de processamento normal, tá? No PET-CT. Um detalhe importante que para a construção desse banco, todos os pacientes, eles tomaram previamente a carbidopa, que tem a tendência de aumentar a minha média de concentração. Então, a gente vai ter que tomar cuidado na interpretação, porque se tiver um pouquinho abaixo de uma forma uniforme, né, homogênea, possivelmente vai ser um exame normal. Então, a nossa avaliação qualitativa, descrevendo o que a gente está vendo, as assimetrias, a relação entre putamen e caudado, isso vai ser fundamental para a gente chegar a um diagnóstico e não dar falsos positivos por causa dessa semi-quantificação, tá bom? Então, veja que a média aqui é próximo do que a gente vê na literatura, tá? E o índice de assimetria é muito baixo, então próximo aí de 3%, isso é muito pouco, né? E a relação entre putamen e caudado é muito próximo de 1, então a gente tende a ter uma captação mais homogênea, tá? Nas estruturas. Esse é o display que a gente vai ter na Siemens, tá? Então, esse particularmente é uma imagem institucional, eles não colocam aqui uma imagem de FDOPA, mas é do FPCIT, que é um marcador de transportador dopaminérgico, mas é a mesma coisa, tá? Só muda o database. E eu vou aproximar aqui, a resolução não vai estar tão boa por causa do tamanho da imagem que é disponibilizado. Mas o que a gente vai gerar de resultado são os valores de captação para cada estrutura, então estriado, caudado, putamen anterior e posterior, individualmente,
os índices de assimetria, relação do putamen e caudado. Então, a gente vai ter os valores de referência e o valor com o desvio padrão, tá bom? É o que mostra naquele gráfico que estava na imagem anterior, que é esse gráfico aqui, né? Então, essas linhas, eu tenho a média e os valores da casuística, né? E o nosso paciente, aqui em vermelhinho e em azul, né? Onde que ele cai, né, dentro daquela distribuição dos pacientes do banco de dados, tá? E aqui ainda vai mostrar um Z-score, que é o quanto desvio padrão em relação à média, tá? Para que ver se está dentro daquela faixa adequada. E os valores de referência para F-dopa estão nessa tabela aqui, tá bom? Tudo bem até aqui? Assim, agora, nas próximos slides, a gente tem algumas coisas sobre protocolo e indicações em outras condições. Vocês querem fazer perguntas sobre a primeira parte? Aqui vai ser rápido. Doutora Dilma, continua ou a gente Continua, né, discute? Felipe? Tá, então Continua e depois a gente rapidamente, faz tá? as perguntas, tá? Perfeito. Então, a F-dopa, a gente tem essa aplicação interessante em outras condições várias, né? Várias. E justamente por aquela expressão do transportador nas células dessas condições, desses tumores, né? E que permitem a captação da medicação, né? O protocolo pode mudar um pouquinho, então a atividade é baseada em peso, tá? Não sei se a gente vai ter essa possibilidade, porque pelo que consta a dose fornecida pelo fabricante é de 5 milicurie, tá? Aqui, calculando, para um paciente de 70 quilos, daria algo em torno de 7 milicurie. Então, pode ser que tenha que ter esse cuidado na hora de adquirir o exame, tá? O intervalo de aquisição, normalmente, é de 60 minutos, tá? Podem ser feitas algumas imagens precoces quando eu quero diferenciar alguma lesão hepática, pancreática ou em colo, tá? Isso seria uma coisa adicional, tá? Imagens tardias, então até 90 minutos para feocromostoma e para ganglioma. Em tumor primário cerebral, a imagem é mais precoce, então entre 10 a 30 minutos. E carcinoma medular de tireoide entre 30 a 60 minutos, tá? Rapidamente, ó, então, em feocromocitoma, a F-dopa, ela tem como indicação maior quando a lesão ela é em adrenal, então ela entraria como concorrente aí do DOTA e superior ao FDG. O FDG, nesse caso, seria uma terceira escolha. Em doença extra-adrenal ou doença metastática, né, o FDG já seria uma segunda escolha, né? A F-dopa, nesses casos, ela é preterida, tá? Em tumor gastropancreático, vai ter alguns artigos que sugerem até como primeira escolha para tumores bem diferenciados de midgut, que inclui aqui jejum, ilho, apêndice, válvula ileocecal e cólon ascendente, tá, com uma alta sensibilidade e especificidade. Ela não é bom para tumor neuroendócrino pulmonar, tá bom? Mas, em geral, ainda vai ser mais comumente a segunda escolha, se a gente tem o PET-DOTA disponível, né? E aí ela entraria como segunda escolha se PET-DOTA negativo, inconclusivo e discordante, tá? Ou discordante, aliás. Em alguns casos, para pesquisa de tumor primário, ela pode ser complementar. Em carcinoma medular de tireoide, ela vai ser indicada quando a calcitonina sérica pós-op está em elevação. Idealmente, trabalhos mais recentes falam em acima de 64 nanogramas por litro, tá? Mas o que você vê mais comumente na literatura é acima de 150, e um CEA acima de 4, tá? Tem menor evidência para estadiamento, tá? Ela, em comparação a outros métodos, então seria mais nessa indicação mesmo. E hiperestonilismo congênito, que é uma doença bastante rara, né? Aqui a ideia é a gente localizar
se a lesão ela é focal ou se o acometimento pancreático ele é difuso, né, levando esse excesso de produção de insulina pelo pâncreas. A lesão pode ser extrapancreática também, tá bom? E o FDOPA serviria para localização. E por que isso é tão importante? Porque a lesão focal, se retirada, ela pode resolver cirurgicamente, né, 97% dos casos. Só que são pacientes assim, bem difíceis de administrar, idealmente é melhor fazer esse exame sob regime de internação. Então, um paciente em hospital, com uma estrutura maior, controlado, de preferência com outro especialista do lado, porque são pacientes que podem cair para uma hipoglicemia muito rápido, tá? E, por fim, para tumor cerebral, a FDOPA segue as indicações dos outros PETs realizados com aminoácidos, né, que inclui o FET e o MET. Então, tanto para diagnóstico primário, diferenciação de grau, de lesões ou de gliomas, né, avaliação de prognóstico, definição de local de biópsia, em avaliação pós-radioterapia, para ver se é radionecrose, tá? Monitoramento de terapia e avaliação de resposta, né? E diferenciar a lesão tumoral de pseudo-resposta, tá? E aqui, em relação aos outros métodos, ela tem uma particularidade que a gente pode também quantificar o que capta no tumor e correlacionar com a captação no núcleo estriado. Isso gera alguns índices, a gente não tem um cutoff muito claro de quando seria alterado. Alguns trabalhos sugerem que essa razão, acima de 2,1, pode sugerir maior sensibilidade, né, para maior acurácia, a presença de tumor viável, né, mas a gente não tem isso tão bem estabelecido, tá? E o principal pitfall nesses casos é processo inflamatório, tá? E concluindo, então, a FDOPA, ela vai ser útil como uma ferramenta de diagnóstico diferencial e identificação precoce de doença de Parkinson, vai permitir individualização do tratamento, intervenção terapêutica precoce e segmento desses pacientes com doença de Parkinson, né, o que diferencia do TRODAT, e tem potencial em outras indicações. E era isso. Obrigada, Felipe. Foi uma excelente apresentação. Agora acho que é o momento da gente discutir e eu queria saber se tem perguntas para o Felipe. Eu só queria colocar uma informação. Na verdade, a gente, o fornecedor do FDOPA, devido à instabilidade, a estabilidade só de 4 horas, só as unidades de Campinas e São Paulo irão poder realizar o FDOPA. São José dos Campos ainda não, por questão mesmo, porque a FDOPA vai ser produzida aqui em Itupeva, então, que é muito perto de Campinas, diferentemente de São José, Ribeirão, etc. Então, por isso, eles ainda não vão disponibilizar o FDOPA para essas regiões, somente para São Paulo e Campinas e regiões próximas de Itupeva. E outra informação é que, assim, como o Felipe falou, o carbidopa é uma alternativa para melhorar a imagem, qualidade da imagem, mas no Brasil não é permitido a comercialização do carbidopa, inclusive em farmácias de manipulação. Então, a carbidopa sozinha não é comercializada no país. Mas acredito que seria só para melhorar a qualidade de imagem. Como a gente não tem, a gente vai manter sem um carbidopa, né, Felipe? Eu acho que não faria muito sentido a gente dar carbidopa associada, né? Que aumentaria muito a oferta da levodopa. E, assim, ela tem a função de melhorar a qualidade da imagem, mas eu acredito que, pelo fato dela aumentar a disponibilidade da F-dopa no tecido cerebral, ela tende a aumentar também valores de quantificação, tá? Eu não vou ter esse valor exato, o quanto pode interferir exatamente. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado na interpretação, cautela em dar
exame alterado para todo mundo que tiver uma quantificação ali limítrofe, entendeu? Tá. Então, E na literatura, assim, praticamente todos os trabalhos, eles seguem o protocolo com carbidopa. Então, é difícil até ter uma referência. A gente vai sim. ter que construir uma referência no Brasil através da nossa realidade, né, que é sem a carbidopa. E o PET dinâmico assim, acho que seria mais para pesquisa mesmo, porque ele é inviável, né? A gente realizar o PET dinâmico numa clínica particular, né, enfim, porque demanda tempo de aparelho, tempo do paciente, fica mais tempo na clínica, etc. Né? O petodinâmico, assim, ele tem, e a constante, né, ela tem uma correlação muito boa com o que a gente calcula, que é a relação do estriado pelo occipital. Então, acho que do ponto de vista de prática clínica, ela não acrescentaria menos, tá? E a avaliação da depuração, que alguns fazem também, e aí eu teria que fazer, além do PET dinâmico, o paciente volta 3, 4 horas depois para fazer... Volta não, né? Ele faz a imagem 3, 4 horas depois para ver a depuração, ela acrescenta pouco do ponto de vista clínico no atual momento. Isso segundo o que eu pesquisei na literatura. Então, acho que o que a gente vai fazer é resolutivo e é o que tem que fazer, né? Assim, do ponto de vista prático, é o mais adequado. Então, eu faço 5 pacientes ao invés de um só, né? Entendi. E Felipe, outra coisa, como você disse, o que vai limitar talvez o uso do F-dopa na oncologia, talvez seja a dose mesmo, né? Porque, teoricamente, eles vão comercializar 5 miliquirris, é por dose que vai ser comercializado. Mas eu tenho alguns colegas que já até me falaram que vão encaminhar para fazer o PET com fluordopa em oncologia. Então, isso vai ser um problema, assim, para a gente resolver, né? Porque questão da dose, mas eles já me adiantaram que vai vir lá de Brasília, etc., tá, para fazer o F-dopa oncológico. Entendi. Assim, a gente tem bons equipamentos no grupo, né? Então, a questão é ver se há necessidade de aumentar um pouquinho o tempo de aquisição, né? Para melhorar a qualidade de imagem. E eu vi nos seus dados, você colocou de 2,5 a 5 miliquirris. Será que com 2,5 a gente consegue fazer a dose para avaliação de Parkinson? Acho que você colocou um Não, slide. eu coloquei um slide mostrando como foi feita a casuística Tá. do Isso, banco de assim, dados, que tem usou de... tem uma Então, variação, né? Tem. exato, 2,5 a 5, né? Mas assim, em guideline, eu não sei, eu não vou ter essa resposta, né? Como que Sim. ficaria a qualidade de imagem? Provavelmente teria que aumentar bastante o tempo. Né? Então, em vez de 10 minutos, faria 20 minutos, para ver como que ficaria. Tá? Agora, a dose em guideline fala de 5 miliquirris, assim, tá bem clara, né? Sim. Bom, alguém tem mais perguntas? Deixa eu ver se tem alguém. Ninguém? Acho que ninguém tem mais perguntas. E assim, eu quis trazer esse tema porque a partir agora, dia 12 de agosto, Campinas já está liberada para fazer, vai ser a primeira cidade, provavelmente, que vai estar fazendo F-dopa. Depois, na sequência, vai ser São Paulo, depois, na sequência, outras cidades. Então, é uma oportunidade da gente estar fazendo esse estudo, né? E por isso que eu pedi para o Felipe, para que todos os médicos da DIMEM estejam já cientes, né, dessa possibilidade, que as unidades que farão são basicamente São Paulo e Campinas. Alguém tem mais dúvidas, perguntas? Oi, gente. Boa tarde, tudo Oi. bem? Eu sou Facundo.
Oi, Facundo. Como Fale. vai, doutora? Tudo bem? Como Tudo vai, bem? Felipe? Eu queria fazer uma pergunta do processamento do FDOPA, que aí tem um atlas do cérebro, que é feito com uma casuística de 30 pessoas, esse é o slide. Certo. Sim, e não sei se ainda já tive a experiência com o software. Assim, o FDOP, como a gente não realizou ainda, eu não arrisquei em processamento, né? Ah, Essa base de dados que eu mostrei, como os equipamentos que a gente vai realizar hoje no grupo são da Siemens, eu fui mais a fundo nessa base construída pela Siemens. Na verdade, o que a gente tem comercialmente disponível hoje no Brasil, que eu encontrei pelo menos, é o Single Via, né, que disponibiliza essa aplicação para FDOPA. Eu não encontrei hoje em outro fabricante um software similar. Se tiver, alguém me ajuda aqui, doutora Dilma, eu não conheço. Mas, assim, É, o MIM, como eu falei, o MIM você encontra em trabalho científico, tá? Eu não vi aplicação específica, mas eu acredito que foi extraído os dados para fazer essa mesma quantificação através do MIM Software, que é da GE, né? sim, E fora isso, são esses programas abertos mesmo, né? exato. Estatísticos, a MATLAB, tudo que sim, você consegue fazer qualquer coisa, né? Quantificar qualquer sim, coisa, sim. na verdade. Só que não necessariamente vai ter tem que tomar cuidado com validação, né? Sim. Da CIMI, do Desenvolver, é o único. A GE realmente, eu perguntei, não tem no MIM, só da Siemens. E os abertos, como você falou. Eu acho que o Facundo está perguntando, porque acho que lá no Uruguai eles usam uma quantificação aberta, não é isso, Facundo? Não, os meninos lá tinham um software que é específico feito pelo aplicacionistas, que o nome era Voyager. Ah, Voyager. Mas não tem isso de estatística dos cérebros do M&A. hum, Uhum, Só eles utilizavam a colocação do VOI e vão aí medindo qual é o valor lateralizador. isso. E também entendi. faziam estudos dinâmicos, Sim. mas eles tinham o tempo para dar para o paciente, também levava 90 minutos e até mais, acho. Tem protocolo que faz 120 minutos, tal, para estudo. No Uruguai eles fazem muito FDOPA, muito mais que Trodat, né, Facundo? E eles têm uma casuística muito grande de FDOPA, desde 2010, parece que. Quando que eles começaram a fazer, ô Facundo? Não sei quando eles começaram, mas tem uma base de dados bem grande. É. Então eles têm muito mais experiência com FDOP do que com Trodat até. Sim. Acho que tem um tempo. A Cris está perguntando, Felipe, se tem um tempo mínimo É, de. então, o trabalho que eu mostrei, eles fizeram justamente isso. Eles tentaram otimizar o, o protocolo deles, tá? Com aquele equipamento específico, o Discover da GE. Como eu falei, era um bom equipamento, né, só que já é um pouco mais antigo, né? E por aquele protocolo, exame normal, eles viram uma boa concordância entre, a partir da imagem de 10 minutos, o ganho, né, em qualidade de imagem foi pouco significativo em relação a uma aquisição com 20 minutos, por exemplo, tá? Em paciente patológico, eles já ficavam entre 10 a 15 minutos, em termos de qualidade de imagem, tá? Mas isso não mudou necessariamente o diagnóstico, tá?
Então, assim, acho que tem que ver, cada clínica vai ter que adaptar a sua realidade, vai ter que saber o que o teu equipamento ele pode fazer. Então, a minha sugestão seria, pelo menos a partir de 10 minutos de aquisição. De repente, 10, 15, seria um tempo bem otimizado, tá? Se você tiver mais tempo na tua clínica, quiser fazer um exame mais prolongado, ok, mas tem que ter cuidado também, que às vezes são pacientes que têm tremor, que têm uma condição mais complicada, então vai existir um risco maior de movimento. Então é interessante a gente tentar otimizar para não prolongar tanto e causar desconforto e risco de movimento, né, no exame. E aí pode piorar a situação, né? Respondido, né? Mais alguma pergunta, gente? Obrigada. Então, acho que é isso. Felipe, muito obrigada. Foi muito excelente a apresentação nossa, aprendi bastante. E eu gostaria de agradecer a presença de todos. Facundo, obrigada. Você que está aí na Argentina, mas e obrigada a todos pela participação. Obrigado a você, doutora. Obrigado, Felipe. Obrigado. Abraço a todos. Se a gente precisa de alguma coisa que eu possa ajudar, estou disponível. Vai ser muito útil, muito importante. Abraço, gente.